Agora, depois de muito tempo e muita pesquisa, vai sair o vídeo sobre as versões do diplomata. Aqui, só para deixar bem claro, sim, se diz Nilson, se escreve Nielson, mas se diz Nilson. Só que durante o vídeo eu vou continuar falando Nielson, porque já é um costume, mas quando eu falo Nielson, já entenda que a pronúncia correta é Nilson. Mas então vamos lá. Agora, depois de muita pesquisa, eu não tenho muitas explicações, porque são informações raras de conseguir, são imagens raras também, é difícil de conseguir, é difícil de ter créditos dessas imagens. Então eu vou basicamente só passar os modelos, porque foi uma pesquisa bem difícil de fazer. E essa vai ser a base das listas de frota do site e de toda a configuração no que diz respeito a essa carroceria no padrão do site que vai ter as informações lá. Então, basicamente, os modelos são esses. São o Diplomata 61, 64, 68 Especial, 70, 73, o JO, BR, 76, o 77, que é o 2.50, e o Articulado, que é o 2.50, 77 também, o Diplomata 2.60, o 310, Pioneiro, 330, 350 e 380. São esses os modelos de nomenclatura que vão ser utilizados no site e que foram basicamente assim fechados para entre diferenças de modelos. Então aqui tem a série 200, que são aqueles três, né, o 77 e 2.60, até vou explicar por que está entre parênteses ali, explicar tudo direitinho ali, mais quando chegar nesse modelo, e a série 300. Então são a série 200, série 300, depois são os anteriores. É pelo ano, sim, todos eles, assim como todas as outras carrocerias de todas as encalçadoras, são pelo ano. Diplomata 1961, Diplomata 1962, 63, 64. E eu vou mostrar ali depois no croquis que é assim que eles chamam mesmo os modelos dessa forma. Diplomata 61 não tem muita imagem, não consegui muita coisa, mas é esse daí. Então, tem alguns lugares que eles falam assim, depois também eu vou mostrar essa lista aí, Diplomata 61, 62, 63, porque teve diferenças entre eles, daí eu, ok, teve diferença sim. Mas nessa época é a fabricação artesanal, não é a fabricação que nem hoje. Hoje a gente os próprios fabricantes eles criam um pisca, eles criam um farol, eles criam o para-choque, eles têm fábrica para isso lá dentro, de acordo com o modelo. Antigamente não era assim, antigamente era vamos construir um ônibus. A gente tem um modelo, inclusive eles nem chamavam de, não tinha nomes os modelos. Era o ônibus rodoviário, o ônibus urbano e pronto. Ah, mas acabou ali o pisca. Nesse modelo a gente usa um pisca oval. Ah, vai lá, sei lá, vai lá na venda ou pede pro caixeiro viajante lá trazer mais pisca porque acabou. Ah, não tem, tem um quadrado. Ah, então não tem, não, vou parar minha produção, não vou entregar esse ônibus porque só tem pisca quadrado, não dá. Não, o que eles faziam? Eles compravam o quadrado e botavam o quadrado. Então por isso que a gente vê às vezes os modelos que tem um pisca redondo, outro pisca quadrado, outro pisca oval, e outro pisca é retangular. Então são vários modelos dependendo da situação da época, né? Então por isso que assim, alguns ali, até nessas duas fotos aí, que é o próprio 61, tem algumas diferenças ali, um letreiro para frente, outro para trás. Então é por isso que assim, 61, 62, 63, assim, não diferenciei. Simplesmente Diplomata 61. A única coisa que foi diferenciado é para o Diplomata 64. Teve mais mudanças significativas. Então por isso que foi considerado 64. Então, é aquele que tem o degrau lá no teto? Não necessariamente. Tem ali a foto de um que não tem o degrau no teto, mas seria o Diplomata 64. Vai 64, 65, 66, 67, 68, 69. Então todos esses anos ficaram com o Diplomata 64. Aqui tem algumas imagens, até mostrando ali o Salão do Automóvel de 1966, que é o mesmo modelo Diplomata 64. Ali tem mais algumas imagens, inclusive eles mudavam de ano a ano, eles faziam algumas diferenças, algumas atualizações, como sempre fazem em todos os modelos. Que hoje em dia não tem tantas atualizações assim, mas eles continuam fazendo, principalmente no interno. Ah, começou a dar muito caso de infiltração, então vamos mudar tal coisa. Então, a partir do ano tal, mudou tal parte na carroceria, mas a gente não fica sabendo. Fica só interno mesmo da fábrica.
Então, a partir de 1966, teve a versão com chassis Magirus. Traseira era assim, tinha aquela grade ali no vigia traseiro. Alguns diziam que era especial para a Garcia, que era um pedido especial, mas era do modelo mesmo. Então, algumas fabricantes também pediam modelos especiais também, só para eles. Depois tem o Diplomata 68 especial, que é esse o caso. Então são pedidos especiais. Esse foi fabricado só em 68 e só alguns modelos. Eu não tenho números para exemplificar isso, mas ele só foi fabricado em 1968 e só alguns modelos especiais. Tanto que ali a gente até consegue ver também que uns tem 4 faróis, outros tem 2 faróis. Então é aquela questão, depende do pedido da empresa. A empresa quer, eu quero meu farol no para-choque. Não, dá muito acidente durante o trajeto, tem muita estrada de chão batido, que a gente sabe que naquela época era bem diferente de hoje em dia. Alguns lugares ainda é como antigamente, mas enfim, se eu tô com meu farol no para-choque, eu perco o para-choque, é muito mais gasto. E fora que pode levar multa aí, né? Então tem, dependendo da operação, tem uns pedidos especiais. Depois tem o Diplomata 70, ali mostra direitinho no, na publicação ali, né? Diplomata 70, entre aspas aí, né? Aspas simples. Mostrando o nome do modelo e que foi uma apresentação de 1970. Né? E a partir de 72, o teto em 2 planos, estrutura metálica, revestimento externo em chapas de alumínio com fibra de vidro em algumas partes, né? E o acabamento em fórmica ou estofamento plástico. Então, essas foram algumas diferenças entre o lançamento do Diplomata 70 para o 72. Foi a mesma coisa, né? 70, 71, 72, 73, até 73, o 70 foi até 1973, apesar de ter o Diplomata 73, que é esse, e tem algumas diferenças entre o 73 e o Jô. Ele começou sendo fabricado em 73 e em 74 já mudou para o Diplomata Jô. Qual é a diferença entre eles, né? Aqui é a traseira. A diferença, sim, é o que a gente vê ali, ó. O Diplomata 73 tinha o teto rebaixado maior e o Jô foi empurrado mais para frente. Mas é uma pequena diferença ali na carroceria externa, sim, mas na parte interna muda bastante. Tem a questão do bagageiro interno. Depois tu precisa de um degrau no salão de passageiros. A primeira parte é rebaixada, a segunda parte é mais elevada. Então mudou bastante na questão interna. E melhorou, né? Melhorou o espaço interno. Depois tem o Diplomata BR, também foi pedido especial. 6 faróis na dianteira, né? Foi fabricação especial. Depois tem o Diplomata 76, que aí que começou a mudança para entrar no Diplomata 7 quedas, né? Então começou a parte do ar-condicionado na parte traseira, que é a parte traseira. E aqui é para mostrar uma parte do croquis, ó, que tá Diplomata 75. Então o Diplomata 76 começou em 75. Essa fabricação. Então eu considero aqui 76 porque ele chegou até o final de 76, até o início de 77 também ainda tinha Diplomata 76. Então ali para mostrar direitinho como eles chamam o modelo. Diplomata 75. Então assim foi chamado o modelo. Então é pelo ano, só para ilustrar que eles chamam pelo ano. Aqui foi o lançamento do Diplomata 77, que seria o 2.50. Aqui que iniciou 1979, algumas diferenças ali. Na verdade, não tem diferenças, né? Cada modelo, cada tipo de chassi, cada altura. Então, é uma forma diferente. Então, ali só para mostrar os faróis, a altura. Ali se é um farol no para-choque, outros na carroceria. Então, a altura, a quantidade de eixos. Então, isso tudo não interfere em ser Diplomata 77 e 2.50. Depois teve o articulado, esse aqui é muito raro de ver. Aqui tem uma planta dele para mostrar como é que era por dentro. Então, até me lembro, uma vez eu vi esse ônibus, Beto Carreiro, mas eu era muito pequeno. Eu vi de longe assim, como eu tinha acordado recém, eu achei, não, eu tô delirando, isso daí não existe. O ônibus rodoviário articulado, naquela época não era muito comum a internet, né? Não tinha como saber, não tinha como
descobrir essas coisas. Depois, com a internet, a gente foi descobrindo, nossa, é mesmo, existiu o ônibus rodoviário articulado, que legal. Até tem o Marco Polo 3 também, o 2SE saiu também, mas o Viagem 950, na verdade, tinha projeto de ônibus articulado, mas nunca saiu. Bom, isso é questão para outro vídeo. Depois teve, com a homologação do terceiro eixo em 1982, aí apareceu o Diplomata Super. E o Diplomata Super é o terceiro eixo. Não considerei como modelo porque foi só uma nomenclatura. A Nielsen Buscar, ele sempre inventava algumas nomenclaturas, assim, Urbanos, Max VIP, alguma coisa assim. Então, sempre teve alguns nomes diferentes. Então, quando disser, é um Diplomata Super, aí já sabe o que é. Quer dizer que é o terceiro eixo. Que naquela época só tinha adaptações do terceiro eixo, né? Não saía de fábrica. Que não era proibido, não existia isso, não existia permissão para isso. Aí depois que saiu o próprio certificado número 1 do CDI, do Conselho de Desenvolvimento Industrial, foi da Buscar para a homologação da carroceria com terceiro eixo de fábrica. Então foi para os chassis BR-116 e B-111 da Scania. Chegava a comprimentos de 13.2. Naquela época era muita coisa, né? Hoje em dia chega a 14, 15 metros. Mas naquela época era bastante. Então já sabe quando falou de diplomata master. Depois, assim, era diplomata 77, não era 2.50. Ele tinha 2.50 de largura, mas era só diplomata 77. Aí depois, em 1983, eles lançaram o diplomata 2.60. Aí que entrou no mercado 2.60, aí que se sentiu aquela necessidade de diferenciar o 2.50 do 2.60. Mas na verdade, esse é o único 2.60. O outro não era 2.50. O outro era 77 com esse diferencial. Por isso que estava entre parênteses lá 2.50. Que era só para mostrar que era 2.50. Então aqui, ali mostra direitinho ali no lançamento, ó, no qual a largura da carroceria, da carcaça, foi aumentada em 10 centímetros, permitindo um espaçamento adicional em cada fileira de poltronas de 5 centímetros aproximadamente. Então ali já mostrou, ó, foi aumentada a largura, então 2.50 e o 2.60. Então são dois modelos diferentes. Então foi daqui. E aqui também, a partir de 83, que mudou o teto. O teto que era reto, né? Aquelas quedas eram quedas retas do 77. Aí começou a ficar mais em ângulo. Então ali tá mostrando direitinho. Pro 2.50 e pro 2.60 mudou isso daí. Isso daí até gerou uma economia de combustível de 3%. Agora, a série 200. 2.50 e 2.60, ponto. Então, ou seja, o 2.50 tem a largura 2.50 metros. O 2.60 tem a largura de 2.60. Ah, mas e aquele lá é 2.40. Seguido tem muito disso na internet. Vê foto, vê classificação em vários sites e diplomata 2.40. Não existe diplomata 2.40. Nunca existiu. Não existiu na linha de produção um ônibus com 2.40 de largura. Então esse diplomata 2.40 nunca existiu. Ah, mas 2.40 é a altura dele, por isso que ele é baixinho, que geralmente chamam 2.40 aqueles bem baixinhos, né? Em que a caixa de roda ou encosta ou passa do friso lateral. Ah, não, mas então tá. Tá bom, então vamos pegar uma Sprinter. Qual é a altura da Sprinter? 2.3 vai até 2.6, ou seja, caso a Sprinter tem mais o teto alto, tem 2.6 de altura. Ah, tá bom, então o Diplomata ele é mais baixo que uma Sprinter. Então não é 2.40 de altura, ou seja, não existe Diplomata 2.40. A linha de produção só teve 2.50 e 2.60. Aquele baixinho é 2.50, porque não é altura, é largura. Então, a partir de junho de 84, é que lançaram o Diplomata 3.80, que era o Diplomata panorâmico. Então, esse foi o primeiro da série 300. O primeiro foi lançado o 3.80. Aqui tem as medidas ali, ó, 3.91 de altura na parte traseira, por causa do ar-condicionado. Então, esse Diplomata 3.80, a medida 3.80 é medida na frente, então não é medida na traseira. Então 3.8 é a altura do chão até a frente dele.
Então aqui tem só alguns dados, alguns números do lançamento dele, que era para 52 a 26 passageiros, dependendo se era com banheiro, sem banheiro ou leito, e o bagageiro para Scania e para Volvo entre 15 metros cúbicos ou 16,60. Então aqui é a série 300, para mostrar que é a altura na frente. Então o 310 tinha aproximadamente 3,10 de altura, 330 aproximadamente 3,30 de altura, o 350 aproximadamente 3,50 metros de altura e o 380 aproximadamente 3,80 metros de altura, medidos pela frente. Aqui são só os modelos para exemplificação, mas esses são os mais comuns, que a gente mais vê fotos na internet, a gente sabe bastante. Está escrito no lateral da carroceria, a gente consegue identificar muito bem, que quem olha bastante fotos já consegue identificar pela foto qual que é, 310, 330, 350 e 380. Não tem nenhuma dificuldade na identificação desse aqui, é o mais comum. Depois tem o diplomata pioneiro off-road. Até tem o adesivo dele, tem o decalque dele, existiu, o pioneiro existe. Então o pioneiro quer dizer off-road. Ele tem o 330 e também tem o 310. Então tem os dois, né? Tem tanto um quanto o outro. Ele é conhecido também pelo degrauzinho, ele é um pouco mais alto, a carroceria. Então assim, a parte interna é a mesma. Não muda a medida interna. O que muda é entre o piso interno e o chão do solo, né? Propriamente dito. Então, o tamanho da carroceria entre o piso interno e o vão livre ao solo é menor e maior a altura dele ao chão. Essa lista de carrocerias, ela circulava pela internet a todo custo. Faz muito tempo, assim, todo mundo já viu isso, que são as diferenças das carrocerias. Essa lista foi feita por alguém que trabalhou na Nielsen, na Buscar, há muito tempo. E a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa lista e vamos mostrar qual é a diferença daquela lista que eu fiz ali, que eu apresentei para vocês aqui. Que é o que ele diferenciou o 61, 62, 63, que é a época artesanal, e também o 64, 66, que é aquela história que eu falei, né? Não vou diferenciar por causa daquela questão de ser fabricação artesanal, então não faz sentido ver a diferença entre um e outro, sempre vai existir bastante diferença entre umas carrocerias e outras da mesma classificação. Depois tem o 76, que tem mais o Diplomata BR, aquele pedido especial. Aí depois a gente vê aqui, ó, Airbus, vem uma lista ali ó, de Airbus, e a gente vê o 180 também. Agora a gente vai saber o que é esse Airbus 180. Então, o Airbus é basicamente aquela subidinha ali para o ar-condicionado. Então, Air, de ar-condicionado, Airbus, que quer dizer que tem um ar-condicionado na traseira. E o 180 é aquilo ali, ó, é que ele é reto, 180 graus, reto. Então, Airbus, a gente tinha o modelo, por exemplo, o Diplomata 77 Airbus, que é com ar-condicionado, com aquele teto elevado, ou o Diplomata 77 180, que é aquele reto que não tem o ar-condicionado na traseira. Então, isso é 180 e isso é o Airbus que está escrito naquela lista ali. Agora vamos lá, o que é o tal do Diplomata 7 quedas? Vamos contar aqui, ó. Uma queda, duas quedas, três quedas. Traseira, agora para frente. 4 quedas, 5 quedas, 6 quedas, 7. Então, esse é o Diplomata 7 quedas. Então, a partir do 77, que é o 2.50, todos são 7 quedas. Então, não existe aquela história de, aquilo lá era um Diplomata 7 quedas. Não, essas são as 7 quedas. Então, todos os diplomatas, a partir de 77, são 7 quedas. Exceto, claro, 180, lógico. Mas os Airbus ali, todos são 7 quedas. Então, se alguém disser diplomata 7 quedas, não é um modelo especial. São todos eles a partir de 1977. Então, essa é a linha do tempo, como sempre tem que ter uma linha do tempo. Se precisar aqui tirar um print, pode enviar, pode distribuir, pode publicar em qualquer lugar essa linha do tempo aí, é livre. Pode utilizar, não tem problema nenhum. Não precisa pedir autorização, pode printar e usar. Então, aí diz a linha do tempo dos modelos. Então pode ver ali que alguns vai até o meio, outros começam exatamente na transição do ano, então ele está bem especificado quanto a isso. Ó. Aqueles modelos como vai até, por exemplo, ali, o Diplomata 64, ele vai até 69 alguma coisa, e o 70 começa um pouco antes de 70 ali, então ele está bem mostrado ali, bem exemplificado no gráfico.
Sobre o diplomata é isso, demorou um pouco, porque tinha muita coisa para fazer, muita informação, muita pesquisa, apesar de que eu acho que ainda faltou algumas informações, porque é difícil de conseguir informação sobre isso. Até é difícil também de acreditar, porque assim, história todo mundo conta a sua, mas não quer dizer que seja oficial. Como que tu vai provar aquilo? Contou uma história, tu tem que provar que aquilo lá é verdade. Não adianta dizer, eu posso acreditar, eu posso. Eu não estou dizendo que a pessoa está mentindo, não estou dizendo, não vou acreditar em ti porque é um mentiroso e tudo mais. Não, mas a memória ela muda. Aí eu posso me lembrar de coisas na minha infância que não necessariamente é verdade, mas eu acredito que seja. Eu lembro, minha memória era assim, mas a memória ela vai mudando com o tempo, né? E depois história todo mundo conta, né? Motorista adora contar história, então já ouvi falar que B7R é rede rodoviária, então tem cada coisa que tu simplesmente só concorda. Não, tá certo, isso daí, tudo bem. Não vai interferir em nada, né? Não vai mudar a tua vida, mas sim, tu busca a informação correta e vai atrás de informações, vai atrás de confirmações e fecha a- as informações e passa para todo mundo. É isso que eu tento passar aqui. Eu sempre procuro o máximo de informações. É claro que depois que eu publicar esse vídeo vai aparecer bastante comentários, vai aparecer, sempre tem uns que vêm me corrigir, não, mas isso aqui, por que tu colocou assim? Por que tu falou isso? Aí tem outras coisas que às vezes eu esqueço, eu passei pela. Eu planejo falar, quando eu tô criando os slides, eu planejo falar, mas aí eu acabo esquecendo, passando, deveria ter dito isso, ter dito aquilo, ter citado esse exemplo, ter citado aquilo, acabei esquecendo. Mas aí as pessoas comentam aí, deixam no comentário ali, as outras pessoas que estão vendo o vídeo, acompanham os comentários, tá, fulano disse tal coisa, esqueceu tal coisa, tá bom, então tá. Você vai começando a entender. Ou então eu deixo na descrição do vídeo também. E eu sempre deixo para pular, né, o tempo de cada modelo e pode pular o vídeo ou ver alguma correção, alguma coisa que eu acabei falando errado ou acabei me distraindo. Uma coisa é tu pensar, outra coisa é tu simplesmente ligar o vídeo e fazer, porque eu faço ali direto, eu não corto o vídeo. Começo o vídeo, vou até o final e pronto. Então até o próximo vídeo, quando eu conseguir mais informações, eu vou publicando, eu vou criando mais vídeos.